A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Evandro Ribeiro e é uma honra tê-lo aqui para junto nós aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Chegamos na lição de número 3, que tem por título Davi, o matador de gigantes. Lembrando que as lições bíblicas da CPAD das jovens, tá bom? Davi, o matador de gigante. Temos 3 objetivos, né? Primeiro objetivo é descrever o contexto da batalha entre Davi e Golias. Segundo objetivo, destacar a relevância, a importância da confiança em Deus e sensibilizar o jovem cristão sobre o desafio do mundo atual. O texto principal está em Salmo de número 33, o verso 16. Diz assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Você já sentiu paralisado diante de um problema tão grande que parecia até impossível de vencer? É exatamente esse o clima que encontramos em 1 Samuel, capítulo de número 17. O exército de Israel está mergulhado em medo, sem esperança. Saul, o rei, ele era o mais alto, o mais forte, experiente, mas ele está sem rumo. Todos os dias, um gigante chamado Golias surge e não só desafiando os soldados de Israel, mas zombando do próprio Deus. O silêncio no acampamento se repete dia após dia. Ninguém tem coragem de enfrentar esse gigante. Mas no meio de tudo isso surge um jovem improvável, por nome de Davi. Um simples pastor de ovelha que estava apenas obedecendo ao seu pai e levando comida, levando marmitas, levando merenda para os seus irmãos lá no campo de batalha. E esse jovem improvável, ele presencia aquela afronta. E algo dentro dele se excede. Ele não aceita ver o nome do Senhor Jesus envergonhado. Davi se oferece para a batalha. Um jovem inexperiente, com uma funda na mão, mas com um coração cheio de fé. E você já sabe o final dessa história. Com a ajuda de Deus, Davi derruba o gigante. E neste vídeo, vamos mergulhar nessa narrativa poderosa e descobrir que, assim como Davi, também podemos enfrentar, podemos vencer os gigantes que se levantam contra nós. Medo, rejeição, vício, ansiedade, orgulho, todos eles podem parecer invencíveis, mas com a armadura certa, a armadura de Deus, a vitória é possível. Então, se você já gosta desse conteúdo, antes de nós prosseguirmos, dá um like aí, dá um joinha, não vai custar nada. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem vídeo para abençoar a sua vida. Vamos lá então para o tópico de número 1, tempos difíceis. Primeiro subtópico, cercados por todos os lados. Antes de falarmos sobre a famosa batalha entre Davi e Golias, é importante dar um passo atrás e entender o cenário por trás dessa guerra. Israel estava vivendo dias sombrios. A terra que um dia foi conquistada com tanto suor, batalha após batalha, agora estava cercada por inimigos por todos os lados. Lembra da terra prometida? Deus deu aquela terra ao povo de Israel, mas ela já estava ocupada por nações pagãs. Na época de Josué, com a ajuda do Senhor,
Os hebreus conquistaram aquele território com muitos milagres, com muitas vitórias, e vitórias impressionantes. Cada tribo, ela recebeu sua porção de terra e tinha a missão de eliminar todos os povos pagãos e destruir seus altares. Mas com o tempo, tudo mudou. Depois que Josué, a sua geração morreram, veio uma nova geração. Uma geração que sabia da história, mas não conhecia o Deus da história. Eles tinham informações, mas faltava relacionamento com Deus. E qual foi o resultado? Se corromperam, se misturaram com os povos vizinhos, casaram com eles e começaram a adorar seus deuses. Abandonaram o Senhor. E aí que entra a justiça divina. Deus permitiu que aqueles povos continuassem ali, como uma espécie de teste de fidelidade. Um campo de prova para ver se Israel realmente continuaria obedecendo, continuaria servindo somente a Deus. Infelizmente, muitos falharam. Entre esses povos inimigos havia um especial que se destacava, que era os filisteus. Eles eram antigos rivais de Israel e constantemente se levantavam contra o povo de Deus. Deus, inclusive, os usou diversas vezes para disciplinar os israelitas por causa da sua desobediência. Percebemos algo muito interessante, que os povos que permaneceram na terra serviram como um campo de treino espiritual. Eles estavam ali para ensinar Israel a guerrear, a confiar no Senhor e a demonstrar o quanto estavam comprometidos em servi-lo de verdade. Ou seja, os tempos difíceis não eram apenas um castigo, era uma oportunidade de crescer, amadurecer e provar a fé. Olha o ponto 2. Quem eram os filisteus? Antes de falarmos sobre Golias, o famoso gigante que desafiou o exército de Israel, precisamos entender quem eram os filisteus. O povo de onde ele veio. Eles não eram um inimigo qualquer. Era um dos adversários mais perigosos e persistente que Israel enfrentou ao longo da história. Os filisteus eram um povo guerreiro, acostumado à batalha. Vieram de uma região chamada Cafitor, provavelmente na ilha ali, a ilha de Creta, e se estabeleceram na região costeira da Palestina. Eles chegaram com força e logo dominaram várias cidades importantes ali. 5 delas se destacavam como centros de poder: Asdote, Asquelon, Ecrom, Cade e Gaza. Cada uma era governada por um tipo de líder que a Bíblia chama de senhores, mas que na prática agia mais como uns tiranos, uns ditadores locais. A história deles com Israel é longa. Já no tempo de Abraão e Isaac, os filisteus estavam presentes e eles tinham aí reis mais pacíficos, como Abimeleque, que chegou a fazer aliança com os patriarcas. Mas com o passar do tempo, esse povo se tornou cada vez mais hostil. Durante o Êxodo, por exemplo, Moisés evitou passar por suas terras. Tamanha era a ameaça que representava. E mesmo depois que Israel conquistou boa parte da terra prometida, os filisteus continuaram firmes e fortes em seu território. As margens do Mediterrâneo, uma área estratégica conhecida como o Mar dos Filisteus. Mais do que guerreiros, os filisteus também tinham o controle da distribuição de ferro daquela região ali. Ou seja, eles tinham vantagem tecnológica,
controlavam as armas, controlavam as ferramentas, e isso colocava Israel em desvantagem, especialmente no início do reinado de Saul. E é nesse contexto tenso e perigoso que surge Golias. Golias, um guerreiro gigante, arrogante, símbolo máximo do poder filisteu. Ele não era só um homem grande, ele representava anos de opressão, medo, ameaça, cada dia ameaças constantes contra o povo de Israel. E com esse pano de fundo que a história de Davi começa a ganhar forma. O confronto com Golias era muito mais do que uma simples batalha. Era o momento de quebrar o ciclo de medo, de opressão que os filisteus impunham a Israel há décadas. E quem era Golias? Se queremos entender a grandiosidade da vitória de Davi, precisamos primeiro conhecer melhor quem era Golias e por que ele era uma figura tão temida. Golias não era apenas um soldado comum. Segundo os estudiosos e registros históricos, ele era descendente de um povo antigo e importante, conhecido por sua estrutura gigantesca, os Refaíns ou os Anaquins. Esses povos eram literalmente gigantes da época. E Golias era um dos últimos representantes deles entre os filisteus. Há uma divergência sobre a sua altura. Enquanto alguns manuscritos antigos, como a Septuaginta e o historiador Joséfo, apontam que ele media cerca de 2,20 metros. O texto hebraico afirma que sua altura era de 3,20 metros. Imagina só, uma época em que os israelitas eles mediam por volta aí, na média, 1,50 metros. Golias era como uma torre andando campo de batalha. Mas não era só o tamanho dele que impressionava. Golias estava completamente equipado com o que havia de melhor, de mais moderno, mais tecnológico, militar daquela época. Os filisteus, eles dominavam a metalurgia do ferro e do bronze. E o armamento do gigante refletia isso. Um capacete de bronze protegendo a sua cabeça. Uma couraça de escamas que pesava cerca de 60 quilos. Imagina, uma couraça, você levando no peito um pouco mais que um saco de cimento. Um escudo enorme e uma lança com a ponta de ferro que sozinha pesava cerca de 7 quilos. Além de tudo isso, ele ainda tinha um escudeiro à sua frente. Ou seja, Golias era praticamente um tanque de guerra humano. Humanamente falando, derrotar esse homem era impossível. Ele sabia disso e por isso desafiava o exército de Israel dia após dia, durante 40 dias seguidos. Mas o alvo real dos insultos de Golias não era só o povo, era o próprio Deus de Israel. Ele queria desmoralizar a fé daquele povo, ridicularizar o Senhor e vencê-los pelo medo. Mas o que Golias não esperava era que um simples pastor, sem armadura, sem espada, sem escudo, mas com a fé no Deus Todo-Poderoso, ele aparecia para enfrentá-lo. E o que parecia impenetrável, sua armadura pesada, seu tamanho intimidador, sua lança colossal, caiu diante de uma única pedra guiada por Deus. A história de Golias nos lembra de algo muito importante. Diante de Deus não há gigante. Diante de Deus não há homem invencível. Porque toda a força humana, toda a arrogância, toda a aparência de poder se desfaz quando o Senhor entra na batalha. E aí fica o alerta, que nunca sejamos como Golias, arrogantes, autossuficientes,
confiando demais em nossas próprias forças. Como está escrito lá em Provérbios, capítulo de número 16, o verso de número 8. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Vamos lá para o segundo tópico. Alguém que sabia em quem confiar. O jovem Davi que sabia em quem ele confiava. Essa não é apenas uma história de coragem, é, antes de tudo, uma história de fé verdadeira. A vitória de Davi sobre Golias não veio da sua força física, nem da sua habilidade com a funda, mas da certeza inabalável que tinha em Deus. Davi é o reflexo vivo de que Deus desejava de todo o povo de Israel. Alguém que confiasse plenamente no Senhor, que reconhecesse seu poder, que obedecesse sua vontade e crescesse em sua fidelidade. E foi exatamente essa fé que moveu Davi a se levantar diante do desafio que ninguém queria enfrentar. Então nós vemos que Davi não aceita o insulto. Davi não ficou calado diante da afronta, mas o que um jovem pastor estava fazendo em um campo de guerra, cercado de soldados e escudos, se nem sequer fazia parte do exército? Nos tempos bíblicos, os próprios soldados eram responsáveis por sua alimentação, e Davi foi enviado pelo seu pai Jessé apenas para levar a comida, apenas para levar a marmita e voltar trazendo notícia dos seus irmãos, que eles estavam lá na guerra, lá acampados. Era para ser uma visita rápida, mas se transformou em um momento que mudaria a história de Israel. Naquele dia, mais uma vez, Golias apareceu zombando, tirando um barato do povo de Deus, como já havia feito 40 dias. Enquanto todos temiam, Davi reagiu, mas reagiu diferente. Ele ficou indignado, não apenas porque Golias estava desafiando Israel, mas porque ele estava afrontando Deus vivo. Davi começou a perguntar: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A coragem nas palavras de Davi chamaram a atenção do rei Saul. Mas, veja bem, não foi uma arrogância de Davi. Davi não confiava em si mesmo, ele confiava em Deus. E quando contou ao rei que havia ferido, que havia enfrentado um leão, que havia matado um leão, que havia matado um urso, protegendo as ovelhas do seu pai, ele deixou claro: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. E ele também me livrará das garras, das mãos deste filisteu. Essa declaração de Davi, ela é poderosa. Davi não estava apostando na própria força ou na sua experiência. Ele sabia exatamente em quem estava apoiando a sua vitória. Davi nos ensina que não importa o tamanho do desafio ou a aparência da ameaça. Quando confiamos em Deus, os gigantes se tornam pequenos. As afrontas perdem o poder e a vitória já começa a ser desenhada mesmo antes da batalha. Você também pode vencer os gigantes que levantam contra a sua vida. Mas a pergunta é: quem você tem confiado? O gigante é derrotado. O gigante caiu diante do Deus vivo. Chegamos aí ao momento mais intenso da história. O confronto entre o jovem pastor, entre aquele jovem improvável e um gigante guerreiro. Em 1 Samuel 17 vemos Golias zombando de Davi. Mas o que ele talvez não tenha percebido é que não estava apenas insultando o rapaz, estava afrontando o próprio Deus. A palavra arrogante de Golias mostravam o desprezo dele e de todo o seu povo pelo Deus de Israel. Mas Davi, cheio de fé, entrou naquela batalha não para se exibir, mas para defender o nome do Senhor e a honra do seu povo. E aqui está algo muito importante.
A vitória de Davi não veio da sua coragem ou da sua força. Não foi o talento nem a mira afiada. O que realmente fez a diferença foi a confiança total que ele tinha em Deus. Ele sabia que o mesmo Deus que o livrou das garras do leão, do urso, também livraria ele das mãos do gigante. Por isso, quando falamos dessa história, não devemos focar apenas na coragem de Davi, que ele foi corajoso, sim, como se isso aí fosse tudo para ele. Assim como Davi, nós também enfrentamos gigantes na nossa vida. Problemas, medos, lutas internas, lutas externas, mas vencer essa batalha com a força do braço humano é inútil. Só venceremos quando confiamos em Deus. Antes de Davi ir ao campo de batalha, o rei Saul tentou ajudá-lo da forma mais lógica possível, emprestando aí as suas armaduras reais. Para os olhos humanos, isso parecia uma honra, uma proteção extra, mas na verdade era mais uma tentativa de vencer com métodos humanos, e Davi, ele percebeu isso. A armadura de Saul era pesada demais, desconfortável, não combinava com quem Davi era, nem com o jeito com que Davi lutava. E isso nos ensina algo poderoso. Não adianta tentar lutar com as armas que não são nossas, com estratégias que não vêm de Deus. Quantas vezes tentamos enfrentar nossos gigantes com o método do mundo, com conselhos vazios, com autoconfiança exagerada, e esquecemos que é o Senhor quem nos dá a estratégia certa para vencer. Davi deixou a armadura de Saul de lado e pegou aquilo que ele conhecia bem, um cajado, sua funda de pastor e 5 pedrinhas lisas do riacho. Pode parecer simples demais para enfrentar um guerreiro gigante, mas para quem confia em Deus, o essencial não está na arma, e sim em quem está por trás dela. Com apenas uma pedra lançada com fé, Deus entregou a vitória. Golias caiu. O impossível aconteceu diante dos olhos do exército de Israel. A maior lição aqui é clara. Não importa o tamanho do gigante. Quando confiamos no Senhor dos exércitos, a vitória ela é certa. Não é sobre força, não é sobre status, não é sobre armadura, é sobre fé. Davi sabia em quem ele confiava, e isso fez toda a diferença. Ponto 3, a confiança em Deus. A confiança que faz gigantes caírem. Enquanto todo o exército de Israel olhava para Golias e via um obstáculo intransponível, Davi olhava e via um simples homem que ousava desafiar o Deus Todo-Poderoso. A maioria via um problema gigante. Davi via uma oportunidade de mostrar o poder de Deus. E essa diferença de perspectiva que muda tudo. Davi não se guiava pelos olhos naturais. Ele via com os olhos da fé. Mesmo sendo o mais novo da sua casa, nem experiência militar ele tinha, sem status entre os guerreiros. Mas Davi sabia de algo que ninguém mais parecia lembrar. Ele não estava sozinho naquela batalha. O Senhor dos Exércitos lutaria com ele e por ele. E quando Deus está com você, o impossível se torna só uma questão de tempo. Golias era forte, armado até os dentes. Um soldado experiente. Humanamente falando, ele tinha todas as vantagens, mas havia um detalhe que Golias ele ignorou. Ele não estava apenas enfrentando um rapazinho com uma funda, ele estava desafiando o próprio Deus. E quando alguém se levanta contra os filhos de Deus, se levanta contra o céu. Foi isso que Davi entendeu. Ele sabia que não era a sua força que o manteria de pé, mas a força do Deus em quem ele confiava. Outro ponto marcante nessa história é o coração de Davi. Ele não se moveu por ambição. O rei Saul havia prometido riqueza, privilégio, até casamento com sua filha, a quem vencesse o gigante, mas Davi não foi motivado por recompensa. O que movia Davi era algo muito maior, a honra do nome do Senhor e o bem do seu povo.
Davi não aceitava ver Deus sendo zombado. Ele não aceitava que o exército do Deus vivo estivesse paralisado pelo medo. Sua fé era tão profunda, que ele já enxergava a vitória antes mesmo de lançar a pedra. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi nos mostra que não importa o tamanho da luta, a nossa confiança tem que estar em Deus, porque importa é o tamanho do nosso Deus. Ele não negou suas fragilidades, mas entregou tudo nas mãos daquele que é forte. Quando colocamos a nossa fé em Deus, assim como Davi, não precisamos temer gigantes, zombarias ou ameaça. Podemos caminhar com ousadia, sabendo que a batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. Ponto 3. O jovem cristão e sua luta contra o mundo. Vivemos em um tempo em que gigantes modernos desafiam a fé dos jovens todos os dias. Esses gigantes não se vestem como os da antiguidade, mas aparecem travestidos de ideologias, de modas, de comportamentos e conceitos que vão contra a palavra de Deus. O homem é pecador e precisa de redenção. E aí nós vamos ver o relativismo moral e religioso. Quando o certo vira errado, estamos vivendo tempos difíceis. A falta de princípios bíblicos tem levado a sociedade ao caos. Corrupção, violências, brigas, drogas e uma lista sem fim de destruições. Mas o mais preocupante é o jeito como tudo isso tem sido tratado com normalidade. Como se o pecado não fosse mais pecado. Você já deve ter ouvido a frase como: isso não tem nada a ver. Depende da situação. É relativo. Essas ideias mostram um mundo onde o certo e o errado parece não existir mais. Tudo depende da opinião pessoal, mas para nós que seguimos a Cristo, os valores de Deus são imutáveis. Eles não se adaptam às modas ou às opiniões do momento, como está lá em Isaías capítulo 5, o verso de número 20, e vai dizer, olha: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das escrituras luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Olha, a pergunta é essa. Essa atitude agrada a Deus? Se não glorifica a Deus, se não honra a sua palavra, se não respeita o próximo, e se dá aparência do mal, então se não respeita o próximo e se dá aparência do mal, então não vale a pena. Nosso compromisso é com a verdade, com a santidade, com o evangelho. Isso exige coragem para nadar contra a maré. O prazer fora do propósito. A sexualidade é algo lindo, criado por Deus. O problema não está no sexo em si, mas em como ele tem sido distorcido e banalizado. Hoje vivemos em uma sociedade altamente sexualizada, onde o prazer se tornou um ídolo, como se o sentido da vida fosse sentir-se bem a qualquer custo. Mas o plano de Deus é claro, o sexo é uma bênção dentro do casamento, entre homem e uma mulher que se ama e se respeita. Fora disso, ele perde o seu propósito e abre portas para frustrações, traumas e feridas. O jovem cristão e a jovem cristã são chamados a viver de forma diferente do mundo. Guardar-se para o casamento não é careta, é obediência. Guardar-se para o casamento é honra, é um ato de amor a Deus e ao futuro cônjuge.
1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, vai dizer que o prazer sexual é algo abençoado quando vivido com compromisso, respeito e amor mútuo. Enfrente seus gigantes com a fé de Davi. Enfrente seus gigantes, porque você vai vencer Golias. Não porque você é forte, mas porque você confia em Deus. Porque o Deus que você serve é maior do que qualquer inimigo. Assim como Davi, todos nós enfrentamos gigantes, pressões sociais, tentações, medos, insegurança, mas podemos dizer como ele: pois és tu a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. A nossa vitória não vem na força, mas da presença de Deus em nossa vida. E com Ele ao nosso lado, não há gigante que fique de pé. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.